A escuridão persiste na névoa estática e nos dramas que nos obsessam, assim como nos programas de televisão cheios de reviravoltas. Em meio ao entretenimento fictício, algo muito mais sinistro surge, a verdade revelada por meio de documentários que oferecem um vislumbre do verdadeiro horror. Número 10. Dezembro de 2010 marcou uma mudança clara para o norte da África e Oriente Médio. Nesse ano, a pobreza, corrupção e repressão política atingiram o auge e os cidadãos exigiram mudanças. No ano seguinte, o Egito chegou ao mesmo ponto, já cansado da destruição causada por aqueles que estavam no poder. Como resultado, 2011 marcou o início da Revolução Egípcia, que acabaria por depor Hosni Mubarak, o líder mais longevo da região. Havia muita raiva contra o governo autocrático de Mubarak, responsável por corrupção, crise econômica, violência policial e opressão. Junto a essa profunda raiva, uma violência inédita tomou o Egito em protestos, exigindo a ação e a saída de Mubarak da presidência. Chega era chega. A Praça, um documentário de 2013, serviu como uma peça de observação íntima que conta a história contínua da Revolução Egípcia, filmada pelos olhos de 6 manifestantes diferentes. Vemos o horror desencadeado na região durante o ato de mudança. O documentário começa nas tendas da Praça Tahrir, nos dias que antecederam a queda do influente líder Hosni Mubarak. Após sua saída, o filme mostra como os revolucionários, incluindo Ahmed Hassan, da equipe de filmagem, retornaram à praça para montar tendas e seguir na luta por uma constituição e líderes responsáveis. O que veio depois foi perturbador. Uma chuva de balas atingiu multidões de manifestantes, sem misericórdia, contra os considerados infratores. A praça foi palco do difícil momento em que o exército lançou uma campanha total contra os ativistas. O público assiste horrorizado enquanto a violência brutal domina a Praça Tahrir sem parar. Um dos ativistas, o jovem Hassan, sobreviveu por pouco e ficou com traumas duradouros. O documentário relata o incidente de Máspero em outubro de 2011, quando forças de segurança egípcias atacaram manifestantes, atropelando-os com tanques do exército. O massacre de Rabá foi outro momento sombrio do documentário. Este evento encerrou o filme, com texto sugerindo que o acampamento dos apoiadores de Morsi foi desfeito, não sem fatalidades. Além da tristeza na praça, após o documentário houve um evento relacionado aos próximos passos do ativista Hassan. O cineasta e ativista conhecia os riscos de ser uma figura de resistência, mas não esperava ser exilado do Egito. Em 2014, a crise acabou, mas Hassan não viu o sucesso que ajudou a construir. Vivia no exílio e temia a retaliação de um regime autoritário. Número 9. Há um documentário perturbador que mostra a vida de um homem forçado a conviver desde o nascimento com uma doença terrível. O Garoto, cuja pele caiu, é um documentário de 2004 dirigido por Patrick Collerton. O garoto do título é, na verdade, Johnny Kennedy, um homem de 36 anos. Ele nasceu com epidermólise bolhosa distrófica, condição genética que deixa a pele extremamente frágil. A condição fazia a pele de Johnny se soltar ao menor toque. Após 36 anos de tormento, seu corpo ficou cheio de feridas e cicatrizes causadas por pequenos atritos. A condição não só o deixava em dor constante, mas também aumentava o risco de câncer para Johnny, um risco que acabaria se tornando realidade. O câncer de pele não apareceu de forma inesperada, era algo que inevitavelmente iria se manifestar em algum momento. Johnny iniciou sua batalha final contra o câncer, ciente de que talvez não sobrevivesse, e procurou o documentarista Collerton. Durante meses, os dois colaboraram em um documentário sobre o garoto de pele descamando, relembrando seu passado, lutas e diagnóstico.
Apesar do tema, o documentário em si é inspirador e até descrito como provocativamente bem-humorado. As piadas cínicas ajudaram o público a aceitar a dura realidade com mais facilidade. Mas a dor ainda pairava ao fundo, com um senso de humor diabólico. O filme mostra quando ele procura um caixão para seu descanso final, mas acaba escolhendo um com uma inesperada lata de feijão como motivo. Sua inteligência reforça sua relutância em aceitar o destino. Johnny não fugia de sua condição e queria mostrar que, apesar de tudo, ainda amava muito sua vida. Número 8. Em 2022, a Netflix iniciou uma série de docu-séries chamada Trainwreck, cada uma sobre eventos angustiantes que marcaram negativamente nossa história coletiva. A primeira da coleção foi Trainwreck Woodstock 99, que retrata com precisão o desastre do Festival de Música de Woodstock de 1999. No início, esses 3 festivais focavam na música de contracultura e na paz. Até que o Woodstock de 1999 chegou e arruinou tudo, como mostra a série documental da Netflix. Entre 23 e 25 de julho, Roma, Nova York, foi palco do Woodstock 1999. O objetivo era homenagear e celebrar o primeiro festival de 1969, mas o evento logo virou caos, violência e agressão. A destruição foi resultado de um planejamento ruim e de vários outros fatores que instigaram um motim em grande escala que varreu o festival. O evento reuniu 220 mil pessoas de diversos lugares, com artistas de destaque como Limp Bizkit e Red Hot Chili Peppers, populares no final dos anos 90. Com mais de 200 mil pessoas presentes, percebeu-se que talvez faltasse espaço e infraestrutura para todos. Havia instalações sanitárias inadequadas, poucas opções de comida, o calor aumentava sem sistemas de resfriamento e a água era vendida a preços abusivos, o que só piorava a irritação crescente. Impulsionados pelas tensões e a música agressiva, os participantes se revoltaram e a violência dominou com o início do tumulto. Saques aconteceram logo em seguida, com pessoas que tiveram seus pertences roubados, ficando cada vez mais agitadas, e incêndios se espalharam pela propriedade. Foi um completo caos. Trainwreck Woodstock 99, no fim, mostra as causas da loucura. A cada episódio, a série documental alterna entre otimismo e apocalipse. Trainwreck expõe a cultura agressiva dos frat boys no evento e traz relatos das vítimas sobre os abusos sofridos. Com a multidão aumentando, o mosh pit ficava ainda mais perigoso. Nesse momento, o crowdsurfing inocente virou porta para atividades não consensuais. Artistas, equipe e participantes relatam como um ambiente selvagem, cheio de drogas e agressividade, transformou o local em um cenário violento e infernal. Como um filme de terror surreal, o documentário traz relatos documentados e não documentados de agressões traumáticas não consensuais. O público não fica apenas chocado com aqueles que testemunharam e vivenciaram tamanha atrocidade. Mas Trainwreck também traz imagens assustadoras do evento e do terror causado no festival. Número 7. Nas décadas de 1970 e 1980, a Califórnia enfrentou uma onda de agressões violentas e homicídios. O homem desconhecido por trás desses ataques ficou conhecido como Night Stalker original, e seu modo de agir era invadir as casas das vítimas arrombando portas e janelas, enquanto elas estavam deitadas. Enquanto dormiam, ele pegava joias, dinheiro, moedas e documentos. Durante mais de 40 anos, o autor desses crimes violentos ficou desconhecido, sendo capturado apenas em 2018. Foi revelado de forma chocante que um policial cometia os ataques. Joseph James D'Angelo foi minuciosamente investigado pelos anos seguintes e em 2020 foi condenado a 11 penas de prisão perpétua, consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional.
Antes de o mistério ser solucionado, muitos detetives e romancistas ficaram cada vez mais obcecados com a ideia de um serial killer perturbado. Uma dessas pessoas foi Michelle McNamara, que começou sua obsessão com um artigo de revista sobre um maníaco. E a partir daí, iniciou-se uma busca obsessiva e profunda. E ela começou a escrever o famoso livro Eu Irei Desaparecer na Escuridão, que acompanha as próprias crônicas de Michelle McNamara, enquanto ela tenta resolver um mistério horrível. Um documentário de mesmo nome, baseado no best-seller de não ficção sobre crimes reais, seria lançado vários anos depois, apenas para um sinistro plot twist estar escondido nele. O documentário detalha os esforços da romancista, mas surpreende ao revelar que Michelle McNamara morreu inesperadamente aos 46 anos enquanto dormia. Sua morte foi causada por uma condição médica não diagnosticada e uso excessivo de medicamentos prescritos. Muitos espectadores já sabiam do falecimento. Antes do documentário, Michelle McNamara foi sepultada pouco antes do lançamento de seu primeiro livro. O documentário, em seguida, toma um rumo inesperado com a morte repentina. O público, que seguia a incansável investigadora, agora enfrentava a difícil discussão entre familiares e amigos aflitos. O momento mais difícil foi quando Patton Oswalt, viúvo, testemunhou sobre sua falecida esposa. Tornar o documentário ainda mais sombrio seria a origem do nome que foi dado ao romance e à série de não ficção. O título Eu Irei Embora na Escuridão foi inspirado em uma ameaça feita pelo autor dos crimes. Número 6. Em uma série documental americana sobre crimes reais, série de televisão, o diretor Zachary Heinzerlich nos traz relatos angustiantes de uma seita assustadora e daqueles que foram vítimas de Larry Ray, juventude roubada dentro da seita. Em Sarah, Lawrence nos mergulha em um mundo assustador que preferiríamos evitar, mas que outros foram obrigados a viver. Para contar a história, como indica o título da série documental, a história trata da formação de uma seita no colégio St. Lawrence e dos abusos associados. Esse não é um crime histórico. A atualidade dos eventos no colégio é um dos aspectos mais perturbadores. Em 2010, 8 alunos do segundo ano se mudaram juntos para o prédio Sloan Woods, número 9. Talia, Max, Dan, Gabe, Júlia, Ana, Ezra, Santos, Isabela e Cláudia tinham cada um seu próprio quarto no corredor, mas isso não duraria muito tempo. O pai de Talia era Larry Ray, que havia sido recentemente libertado da prisão quando conheceu os colegas de classe de sua filha. Naquele ano, sem ter para onde ir, ele passou a dividir a casa em Sloan Woods com aspirantes, dormindo no sofá de Talia quase todas as noites. Ninguém ligava para ele no início. Limpava, cozinhava, trazia comida, mas logo Ray começaria a envolver os estudantes. Foi de ele é meio estranho, para ele não é tão ruim, depois ele parece ótimo, e só ficou mais intenso. Os estudantes universitários acreditavam que ele estava salvando suas vidas e que ele era a melhor coisa que poderia ter acontecido com eles. E eventualmente virou: nunca vou te ouvir se você falar mal dele. A partir daí, Larry Ray, já com total atenção e controle, iniciou uma campanha que duraria uma década. O ataque trouxe manipulação psicológica, abuso físico, agressão, tortura violenta, extorsão, tráfico de pessoas e trabalho forçado. Bem no campus da faculdade, Ray havia estabelecido um ambiente semelhante a uma seita, onde explorava os estudantes e os isolava de suas famílias. Juventude Roubada segue mostrando o sofrimento de 10 anos com entrevistas exclusivas, tanto com sobreviventes quanto com o próprio monstro. Heinzerlich, por meio de fitas pessoais e vídeos, inquieta o público ao expor a influência sombria do vigarista sobre jovens. A minissérie é repleta de momentos intensos e angustiantes, desde relatos em primeira mão até fitas inéditas das atrocidades que aconteciam naqueles anos. A série documental toma um rumo ainda mais sombrio quando gravações de áudio são apresentadas ao público.
Estômagos reviraram, sobrancelhas franziram e espectadores se prepararam enquanto sons de dor clamados por Claudia Drury ecoavam nas telas de televisão. Ela era aluna de Sarah Lawrence e gritava devido à tortura intensa sofrida por Ray. Além do áudio, a sobrevivente fez um relato gráfico e detalhado do que passou, arrepiando o público até os ossos. Para piorar, Juventude Roubada traz longos áudios com a voz assustadora de Ray. As gravações das intensas sessões de interrogatório do criminoso, durante as quais ele coagiu suas vítimas a confessarem várias transgressões cometidas contra ele. Entre as falsas confissões estava a alegação de que tentaram envenená-lo ou danificar sua propriedade, e ele queria usar isso para provar sua inocência. Um esforço fadado ao fracasso. Número 5. Kirk Anderson, de 21 anos, foi enviado à Inglaterra para servir como missionário na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também chamada de Igreja Mormon. Em setembro de 1977, ele atuaria em Epsom, em Yulee, mês que seria o mais traumático para ele. Poucos conheciam o caso do jovem missionário até 2010, quando o documentário Tabloid foi lançado, trazendo detalhes estranhamente precisos dos eventos. Há um motivo para isso. Tabloid revela que em 14 de setembro de 1977, o jovem Anderson estava na Banstead Road, em frente à casa de reunião dos Mormons. De repente, um homem armado surgiu das sombras, já apontando a arma para seu alvo. Sem ser notado, Anderson foi forçado a entrar no carro, recebeu clorofórmio e foi levado para longe na escuridão. Chocado e confuso, ele chegaria a um chalé desconhecido em Oakhampton, Devon. Agora ele era um prisioneiro e pelos próximos 3 dias o jovem seria submetido a graves atrocidades que o deixariam marcado. Anderson foi acorrentado a uma cama com grilhões nos tornozelos e algemas. Nesse período, descobriu o nome de seu sequestrador. Keith May o emboscou com uma arma falsa, mas não era o interessado. O missionário pode ter sequestrado o homem para outro. A americana Joyce McKinney foi a verdadeira mente por trás desse sequestro bárbaro. O motivo por trás desse crime, ela insistiu, foi uma suposta paixão avassaladora e um amor doentio. Durante o cativeiro, Anderson foi obrigado a ter relações indesejadas com McKinney, o que nem ela negou. 3 dias depois, em 17 de setembro, Anderson tentou fugir, embora fontes conflitantes afirmem que ele foi libertado intencionalmente, independentemente de como saiu. Ele entrou às pressas em uma delegacia próxima, relatando o que havia acontecido e identificando seus sequestradores, que foram prontamente presos e acusados de sequestro, cárcere privado, posse de arma de fogo falsa, com intenção de causar dano e, posteriormente, agressão. Ambos os indivíduos foram presos. Mais tarde, descobriu-se que McKinney entrou na Grã-Bretanha com passaporte falso e possuía documentos legais com 8 nomes diferentes. O tabloide revelou que no julgamento, McKinney confessou usar clorofórmio, uma arma falsa e algemas. Depois, ela disse que agiu por paixão e temia represálias dos Mormons por sua ligação com um missionário que a conhecia. Antes do incidente, durante as audiências e julgamentos, McKinney foi solto sob fiança, mas tinha que ficar no país. Tabloide é narrado pela sequestradora Joyce McKinney. Número 4. Um familiar ou amigo. Esquecer quem você é talvez seja uma das experiências mais dolorosas. Muitos perderam seus pais para o ato impiedoso da demência. Quem foi que um dia disse seu nome pela última vez? Algo parecido ocorreu com a família Lewis, mas quem perdeu a memória foi um irmão gêmeo de 18 anos e não um dos pais. Quando toda a sua vida desmoronou ao seu redor, os olhos de Alex Lewis se abriram lentamente, ajustando-se ao brilho do quarto de hospital. Após um acidente de moto e entrar em coma, Alex percebeu algo errado ao acordar. Ele não sabia onde estava, quem era, nem tinha memória, mas algo familiar estava sentado do outro lado do quarto.
Era Marcos, seu irmão gêmeo, cujo nome ele conseguia lembrar, sendo Marcos a única pessoa que ele reconhecia. O irmão gêmeo virou guia de Alex, ajudando-o a reconstruir sua identidade. A história inspirou o cineasta Ed Perkins, que passou 3 anos construindo um relacionamento com os gêmeos. Esse foi um período crucial antes de começar a filmar Diga Quem Eu Sou, documentário comovente e emocionante. Mas algo sombrio e grave espreitava sob a vida idílica. Marcos convenceu seu irmão sobre um segredo que seria revelado e abalaria a vida de Alex novamente. O documentário resume a trajetória dos gêmeos juntos. Eles tinham boa condição, disse ele. Viviam em uma casa grande visitada por membros da alta sociedade. Tinham 2 pais amorosos e faziam viagens extravagantes em família. Essa era a única realidade de Alex. Ele achava que teve uma infância normal, até descobrir algo devastador aos 32 anos. De repente, a mãe dos gêmeos faleceu e eles começaram a limpar seus pertences, quando Alex encontrou objetos desconhecidos guardados há anos em um armário. Os objetos estranhos não eram prioridade para Alex, que logo os deixou de lado e revelou uma cômoda trancada embaixo. Ao abri-la, ele encontraria algo perturbador. Era uma foto angustiante, sem cabeça, dele e de Marcos. Quando eram pequenos, Alex perdeu o controle e perguntou ao irmão se eles haviam sido abusados quando crianças. Um sim angustiante deixou os ouvidos do amnésico zunindo. Ele ficou furioso ao ver sua existência exposta como farsa. O título do documentário voltou a ser relevante, pois Alex passou a questionar sua própria história. No fim do documentário, Perkins perguntou: "Você está disposto a contar o que aconteceu na sua infância?" O estúdio ficou em silêncio. A pergunta surpreendeu a todos. Marcos, mesmo sabendo toda a história, nunca revelara os detalhes. No final do filme, o gêmeo revela algo que não contou ao irmão, mesmo após descobrir a foto horrível e o abuso que sofreram da mãe. Número 3. Rich Fox conduz os espectadores por 80 minutos em uma jornada intensa ao explorar a experiência de horror imersivo Blackout em um documentário. Blackout. Casa Assombrada é uma experiência imersiva que reinventou o conceito de casa assombrada. Ela une cenários realistas que exploram o medo psicológico a narrativas intensas guiadas por escolhas. Não é apenas íntima, mas quanto mais fundo os participantes vão, mais perturbadora ela se torna. Cada experiência Blackout é adaptada ao medo de cada participante, criando terror e vulnerabilidade. Rotulada como um fenômeno cultural, a experiência se tornou a força motriz por trás de uma nova onda de teatro imersivo, ameaçando os limites da narrativa tradicional. A experiência é tão bizarra que Rich Fox e sua equipe quiseram entender por que alguém se submeteria a horrores tão inimagináveis. Tudo isso se juntaria no documentário Os Experimentos Blackout. O filme acompanha vários participantes que, desde o seu primeiro blackout, ficaram absolutamente obcecados pela aventura. No documentário, Fox entrevista clientes para entender por que continuam voltando. E durante seus esforços, ele registra os momentos de medo intenso e atos bárbaros aos quais eles estão se submetendo voluntariamente como métodos extremos de tortura. A experiência é tão íntima que os participantes precisam assinar um termo de responsabilidade e recebem uma palavra de segurança para usar caso fiquem muito desconfortáveis ou assustados. Os experimentos Blackout mostram como a obsessão dessas pessoas sequestrou suas vidas, confundindo medo saudável com fantasia paranoica. O público fica perplexo e perturbado, mas também entretido com os retornos extravagantes dos clientes frequentes. Eles ficam se perguntando quando os atos irão longe demais, já que cada sessão se torna cada vez mais frenética e os participantes também não estão participando desses eventos por nenhuma recompensa. Eles não ganham nada, exceto o motivo de serem tão perigosamente obcecados pelo medo. Número 2. Está sendo feito sob a cobertura da noite
sob o pretexto de limpar as ruas e remover criminosos. É a guerra implacável contra os mais marginalizados da sociedade, a comunidade de pessoas em situação de rua, cujo número cresce a cada dia. Em um documentário revelador, intenso e dramático, a injustiça enfrentada por essa comunidade é trazida à tona, apresentada de uma forma nunca vista antes. No verão em Indianápolis, na rua Davidson, Maurício Igreja, voluntários e escavadeiras se reúnem em Sob a Ponte, a criminalização da situação de rua, documentário de 2015. Naquele ano, Don Sawyer foi ao centro de Indianápolis com sua equipe para ouvir moradores de acampamentos e investigar os desafios diários que enfrentavam, principalmente vindos justamente das pessoas que deveriam protegê-los. O filme surgiu após o desmantelamento de um acampamento ao ar livre de pessoas sem moradia, fato que impactou o cineasta. Ele então iniciou um esforço incansável para responsabilizar o governo e expor a ignorância. Sob a Ponte acompanha o prefeito de fato do acampamento da rua Davidson, um grupo de pessoas em situação de rua que vivia debaixo da ponte. O prefeito Maurice, um senhor mais velho com dreadlocks, deixou a sociedade para ajudar pessoas em situação de rua, criando uma comunidade funcional no acampamento. No início do filme, descobrimos que essa comunidade específica sob a ponte existe há 20 anos, abrigando mais de 60 pessoas. Maurice assegura que todos sejam atendidos ao atuar com voluntários de igrejas locais e projetos de extensão. Moradores da rua Davidson recebem 2 refeições diárias que consomem em suas barracas improvisadas. Com Maurice, os cineastas conversam com moradores locais, abordando saúde mental, dependência química e pós-encarceramento. O ostracismo empurra ex-detentos para um ciclo sem fim de pobreza. O documentário mantém um tom sombrio, mostrando que, em vez de tratar a causa da falta de moradia, a cidade ameaça a comunidade com prisão e acusações de invasão. Nenhum desses avisos jamais fez com que uma única pessoa em situação de rua conseguisse, de repente, se abrigar. Mas o momento mais sombrio de Sob a Ponte, capturado no filme, foi a destruição do acampamento que Sawyer e sua equipe destacaram no documentário. Uma placa de limpeza pendia frouxa de uma viga e abaixo outra de proibido entrar. Impedirei os moradores de retornarem ao único lar que conheciam. Policiais chegaram ao local para evitar tumultos durante a chegada dos tratores e equipes de limpeza. Moradores foram despejados à força sem alternativas de moradia. Eles perderam seus recursos e precisaram buscar outro lugar que acabaria sofrendo o mesmo destino. Para tornar o documentário ainda mais comovente, Maurice Young, o homem que esteve à frente e no centro de todo o filme, o homem que deixou a sociedade para ajudar os sem-teto a sobreviver, foi preso e colocado na viatura policial. O ativista foi de boa vontade, aceitando que ele e outros seriam acusados de invasão por recusarem sair de casa. Debaixo da ponte, número 1. Há uma crise silenciosa em andamento, que só incomodou alguns poucos. Mas esses poucos são as pessoas que realmente querem fazer algo a respeito. Mesmo que isso signifique simplesmente fazer um documentário para conscientizar sobre o problema crescente. O problema especificamente é a crise dos refugiados. Fome, mudanças climáticas, esgotamento de recursos e guerra afetam a vida de 65 milhões de pessoas no mundo, afirmando que nada pode ser feito e que elas devem seguir em frente e se salvar sozinhas. Em 2019, o Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para Refugiados informou que o número de pessoas fugindo da violência atingiu o maior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Essas estatísticas já eram conhecidas anos antes e chamaram a atenção do diretor e artista Ai Weiwei, que viria a detalhar a cena comovente da crise global dos refugiados. No documentário Human Flow, 2017, ele cita o recorde de refugiados que chegava a milhões, sendo superado ano após ano. Human Flow traz uma visão perturbadora e informativa do maior deslocamento humano desde a Segunda Guerra Mundial.
enfrentamos a dura realidade da crise migratória e seu forte impacto na vida das pessoas. O documentário de Weiwei percorre 23 países em um ano intenso, mostrando as longas cadeias de pessoas em movimento pelo mundo, como os rebanhos de bisões que já dominaram a paisagem norte-americana. Os países incluíam Grécia, Afeganistão, França, Bangladesh, Alemanha, Iraque, Itália, Israel, Quênia, México e Turquia. Em sua viagem pelo país, Wei e equipe usaram técnicas de vídeo que mostraram imagens alarmantes, destacando a dimensão dos danos e deslocamentos. O diretor mostra uma longa fila de pessoas seguindo por um caminho esquecido em certo momento do filme. Ele fica entre eles, não no final da fila, mas em algum lugar no meio, misturando-se. Ao fundo, o caminho serpenteia e grupos de pessoas ficam menores à medida que avançam. Destacando o grande número de pessoas forçadas a deixar suas casas em busca de segurança, abrigo e justiça, muitos atravessaram oceanos perigosos, superlotaram campos de refugiados e rastejaram por cercas de arame farpado. Não como uma solução, mas como um impedimento à misericórdia. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo.